Opa! Por imprudência minha e não fazendo o que eu mesmo tinha dito, né? Não ser fogo de palha, acabei agindo de uma forma errada. Comecei a correr logo fazendo 10 km porque não conhecia. Consegui fazer uns 3, 4 dias, eu acho. E, senti o joelho. Pensei que fosse normal, só que não é. Ele inchou. As panturrilhas ficou normal. Era uma dor do bem. Agora do joelho não. Acabou inchando. E por isso aqui acabar piorando, eu tomei uma decisão de não correr hoje. Fiz meu treino, as 100 flexões, os 100 agachamentos e os 100 abdominais. Porque se eu não fizesse os 100 agachamentos, rapaz, eu acho que ia faltar um pedaço aqui em mim, sabe? Então eu fiz. Mas nos agachamentos eu não senti nada. Mas ontem, quando eu estava correndo, já estava doendo bastante o joelho. E amanheceu. Na hora que eu cheguei da corrida, já estava inchado. Tá bem inchado ainda. Então eu decidi, até ele melhorar, eu não vou correr. Isso é o que acontece quando a mente e o corpo tá desbalanceado, né? Vamos supor, tem uma balança aqui. Meu pensamento é bem forte, minha mente, minha mentalidade. Mesmo com dor ou com alguma outra coisa me impedindo, eu vou e avanço. Mas quando o corpo não está no ponto, né? Que foi o caso, eu não tinha costume nem tinha ideia de que 10 km ia ser assim. Corri, mas o corpo não estava preparado e acabou acontecendo isso. Tomara que eu fique melhor logo, quero voltar a correr. Eu vou ficar bom. Vou logo direto pro assunto, que é o resultado, né? Na data de hoje, 11, deve ser 11 de abril de 2025, eu tô desse jeito. Agora falando sobre dinheiro. Olha, pensa, você quer acumular valor, ficar rico, mas então esse dinheiro não é escasso e por ser imprimido acaba tendo inflação, a perda do poder de compra. Continuando o assunto de ontem. E aí você pensa, então eu vou investir, eu vou fazer esse dinheiro multiplicar. Dinheiro, vou fazer isso multiplicar. Vou investir na bolsa, vou comprar imóveis, vou alugar alguma coisa e vou fazer ele multiplicar. Mas do que adianta você fazer isso se é controlado pelo Estado? Pois é, pelo Estado, pelo governo, pelos políticos. Quando eu falo políticos, eu não me refiro só a um presidente. É quem está lá. Quem for para lá sempre vai fazer isso. Vai imprimir. Pega o dinheiro primeiro, não está inflacionado, faz o que quiser. E quando chega aqui na gente, as coisas já estão caras. Com aquele mesmo dinheiro, você não compra mais aquela mesma quantidade de produtos. Pois é, inflação. Perda do poder de compra. Então você decide investir, mas aí descobre que
não é bem assim. Quando se inverte, já tem imposto aplicado nas empresas, reduzindo mais ainda o teu dividendo. E a cada dia surge um novo imposto. Eles ditam as regras. E a gente é obrigado a poupar na moeda, né? No dinheiro. O dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar, depois de um tempo que eu comecei a pensar só em dinheiro e comecei a investir, bem, eu investi na bolsa, né? Pô, vou conquistar minha liberdade financeira. Vou chegar lá, vou investir e me aposentar antes dos 25. Era o meu plano. Então comecei a investir, aprendi muito, não vou negar, aprendi muito. E aí então comecei a perceber coisas que eu não concordava, como por exemplo a inflação, descobrir o porquê dela acontecer. E impostos, imposto por cima de imposto. Ah, vamos taxar os dividendos. Ou agora que já tem um imposto, né, que é, não sei se é acima de 50 mil, quem ganha por mês acima de 50 mil vai ter imposto. É um monte de imposto. Imposto por cima de imposto. Aí para quem acha que imposto é coisa boa, pensa assim, você está numa rua escura e um cara vem e coloca a arma aqui. Bora, passa. Roubou, já era, ladrão. E tem um outro cara que está lá na cadeira dele, sentado, terno, gravata, com a caneta na mão e pronto. Aquilo ali não é mais seu. Ou você foi obrigado a pagar uma multa. Pois é, a diferença entre eles é bem pouca. Acho que só o ambiente e o terno e gravata. Pois é. E aí, então comecei a investir. E não estava concordando com muitas das coisas que eu estava vendo. E eu, caraca, como que... Por que todo mundo aceita isso? Eu acho que deve ser por quando a gente chegou aqui, já estava assim, e aí pronto. Segue o ritmo, né? Deve ser isso. Efeito manada. Mesmo sabendo de tudo isso, eu continuei investindo. Juros compostos. Ainda estava com isso na mentalidade, na mente. E então, meus senhores, senhoras, eu conheci um negocinho chamado Bitcoin, que é o contrário de tudo isso. Bem, o ouro é uma reserva de valor, só que se você for sair com ouro do país e não declarar, pois é, tem que declarar, é teu, mas você tem que declarar para o Estado, pois é. E não declarar, ou for uma quantidade que passe o limite, eles podem confiscar e tchau, já era. Tudo que o que tu trabalhou para conquistar, deu a vida ao suor, os caras vão lá e passam a mão. A portabilidade dele não é boa, não é portável, é escasso, é divisível, não tem tanta instabilidade no preço, mas tem esses poréns. E então, tem o Bitcoin. Pois é, o Bitcoin. O Bitcoin é escasso, portável, né? Incensurável, inconfiscável, se guardado do jeito correto.
Ninguém pode te tomar. Tu pode ir para qualquer lugar do mundo só com as palavras-chave na mente. E isso sim é liberdade financeira. Isso sim. E aí então eu pensei, poxa, isso aqui é o que eu quero. Nada daquilo que eu estava fazendo, bolsa, investimentos, tudo aquilo eu não estava concordando. Eu não concordava com as atitudes do Estado, né? Eu não tinha liberdade. Se eu falasse, se eu desse o louco e falasse alguma coisa assim, vamos supor, eu entrasse na internet ou metesse o louco, eu ia tomar uma censura. Ó, lógico. Vocês, não sei se lembram do Daniel Fraga, pois é, foi isso que aconteceu com ele. O cara falou muito, tomou umas multas, e por ele não pagar, aconteceu o que aconteceu. Ele acabou tendo que sair do país, né? Estava sendo perseguido. Pois é. Essa sim é a liberdade financeira. Queria ter um pouco de água agora aqui, não tem? Estão gostando do ambiente? Ambiente novo? Olha, não adianta jogar em um jogo que é feito para você perder, que no caso é o sistema judiciário. Você está aqui só para ser roubado a todo tempo. Impostos e impostos. O cara tem que pedir permissão para... Essa é uma frase de uma pensadora que eu não lembro o nome dela, mas eu queria lembrar. Essa frase não é minha, é de uma mulher, mas eu vou repetir ela. Pretendo achar o nome dela para falar depois. O cara tem que pedir permissão para produzir para quem não produz nada. No caso é o Estado. Os caras simplesmente pegam ali o dinheiro, fazem o que bem querem e passam uma pequena parte para dizer, ó, estamos fazendo alguma coisa aqui. Pois é. Os caras não produzem nada, só consomem. Só consomem. Teve um dia que eu estava estudando, quando eu estudava, né, na escola ainda, uma professora minha falou assim, ah, mas o povo fica falando de imposto, tinha que ficar alegre, porque quem paga imposto é porque tem bens. E eu concordei na época, não sabia de nada. Né? Olha só, que mentalidade. Imposto é roubo e pronto. Como é que tu vai pagar uma coisa que tu não quer e tu não precisa para sustentar os outros? O cara tem que cuidar da família, sustentar a própria família, não os outros. Acho que esse vídeo já está ficando meio longo. Pois é. Isso sim é liberdade. Obrigado por assistir. Eu vou treinar todo dia. Faça sol, faça chuva, disposto ou cansado, saudável ou doente. Mas agora, por conta disso, eu não vou correr. Porque eu preciso usar razão também, né? Se eu fizer isso, eu posso acabar me lesionando. Mas flexão abdominal e agachamento é todo dia, tá?
Vai ser fogo de palha, olha o que deu. Deveria ter começado aos poucos, o corpo acostumando. Mas é assim, é aprendendo, né? Obrigado. Tchau.